Tá começando mais um Cubo Verde. A gente já tá aí caminhando na casa dos episódio 40. Não sei qual é o episódio ao certo, mas acho que é o 42, né? E hoje a gente tá um papo bem legal aqui. A gente vai falar sobre uma coisa que é uma dor muito frequente dos nossos clientes, né? Eles abordam a gente muito sobre isso, que é sobre a criação de conteúdo e a estratégia mesmo de conteúdo, como é que a gente aplica isso dentro da empresa. Eu tô com pessoas aqui muito legais que vão ajudar a gente a entender muito bem sobre isso. Então, para quem que é o Cubo Verde dessa semana, né? Ele é voltado para os pequenos empreendedores digitais que estão querendo criar aí uma estratégia de conteúdo eficiente sem precisar aí, né, ficar maluco de um dia pro outro fazendo milhões de TikToks. É para entender mesmo de forma estratégica como fazer isso. Pra me ajudar nesse papo, tô aqui com ela que vocês já conhecem, né? Que é a Alice, que trabalha aqui com a gente na Vértices no sucesso do cliente. Oi, Alice! Oi, tudo bem? Mais uma vez, animada como sempre. Adoro estar aqui. Só assuntos legais e a gente está sempre aprendendo, então bora para mais um. E hoje a gente também tá com um convidado muito especial, que é um amigo meu antigo aí, já fizemos muita bagunça em Belo Horizonte. Que hoje ele é estrategista de conteúdo, né, com experiência em várias marcas aí, já trabalhou para diversas marcas, né, Gabriel? Eletrobras, Danone, Pepsi, Stellantis. Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bom? Oi, gente, um prazer estar aqui também. Trabalhei com algumas marcas, desde muito pequenas até muito grandes, né? Então vai ser um prazer aqui a gente conversar sobre conteúdo, independente do tamanho da empresa, mas com uma ideia sempre de valor, uma grande ideia. Muito bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre como criar, né, esse conteúdo de impacto, quais estratégias vão funcionar melhor, e principalmente pensando nos pequenos negócios, né, e pensando também no você aí que lida com a Vértices todo dia, que é nosso cliente, que às vezes fica na dúvida de onde depositar ali o investimento, né, em que momento que você vai investir ali num blog ou vai investir numa ação ali para as redes sociais. E eu acho que pra gente começar, né, o nosso né, dar pontapé aqui, eu tenho uma pergunta para fazer que muitos pequenos negócios, né, às vezes eles acham que o marketing de conteúdo ele é só para empresas grandes, né, que acham que vai demandar um esforço muito grande. Aí eu queria até já perguntar pro Gabriel, como é que você explicaria para esse pequeno, né, investidor, esse pequeno negócio, qual que é a importância da estratégia de conteúdo e como que ele pode aplicar isso no dia a dia, mesmo sendo uma coisa pequena às vezes, né, ele não tendo muito investimento, muito dinheiro para investir naquilo ali. Maravilha, eu acho que eu vou pegar um exemplo de uns dados que eu vi essa semana, na verdade. Eu não vou me lembrar exatamente dos números, mas era uma comparação do alcance, né, do engajamento de publicações digitais entre grandes marcas, né, com mais de 1 milhão de seguidores, e micro-influenciadores. E até dentro desse universo de influenciadores, nos últimos anos, a gente tem visto que pequenas comunidades, elas sempre são muito mais engajadas do que grandes comunidades. Por mais que, né, grandes marcas, grandes influenciadores, eles conseguem chegar a mais pessoas, né? Essas microcomunidades, essas pessoas ficam mais próximas umas das outras e a gente consegue impactá-las de uma maneira muito mais interessante, de uma maneira até mais fácil, orgânica. Então, eu acho que a principal motivação para empresas de pequeno e médio porte deveria ser isso, assim, porque além da presença digital, ela contribuir para que o cenário mude, né, que a pequena vá para a média vá para a grande vá para a gigante, ela vai impulsionar esses negócios nesse sentido por meio do digital, é uma maneira muito barata, inclusive, de chegar próximo aos clientes, aos stakeholders ali que fazem parte do negócio. Eu digo que é barato porque existe um investimento necessário, né? Seja um investimento criativo da equipe, um investimento aí de manutenção dessas redes, mas em comparação com outros investimentos, por exemplo, de mídia paga, ações off também, é um investimento bem abaixo da média, com resultados muito interessantes. Então, eu acho que esse campo em potencial seria a principal motivação para essas empresas médias e pequenas.
E até, né, trazendo uma coisa que você falou mais cedo, né? Você falou que já trabalhou com empresas pequenas e empresas grandes, né? Nessa sua experiência, você já viu algum, né, exemplos de negócios que eram pequenos, que conseguiram ganhar relevância só com bom conteúdo, só fazendo um conteúdo de qualidade? Você consegue trazer exemplos pra gente? Eu acho que a própria Autêntica é uma casa de show aqui de Belo Horizonte. Eu trabalhei. Ela tinha 1 ano de existência, ela era uma casa menor em 2018, era cerca de 400 pessoas, o público agora já triplicou. E além de um trabalho que eles tinham de nicho, e eu acho que isso é um ótimo exemplo para o digital também, vou chegar lá. Mas eles têm um trabalho de nicho de trabalhar com a música autoral independente. Isso já traz um diferencial para a gente nas redes sociais, e foi isso que eu enxerguei ali enquanto eu cuidava das redes sociais da Autêntica, enquanto ela era uma pequena casa de show. Como a gente tinha esse diferencial de narrativa, a gente tinha o que dizer de uma forma diferente do que estava acontecendo tanto no cenário musical da cidade quanto nas redes sociais. Isso, com certeza, o digital contribuiu para que ela crescesse, ela conseguisse chegar onde ela está agora. Claro que o digital ele não anda sozinho, né? O boca a boca ainda é necessário para qualquer tipo de negócio. As outras ferramentas digitais, a rede social é, sei lá, 5, 10% de uma estratégia digital aí completa, né? Mas com certeza é um exemplo aí de uma conta que cresceu no digital enquanto crescia no físico. E com uma pandemia, né? Com algum tempo ali que a gente regrediu alguns passos. A gente estava andando, voltou para trás, eles trocaram de espaço, mas mesmo assim eles ainda colhem esse fruto de um trabalho digital que a gente... Eu tinha uma equipe de 2 pessoas na época, eu e uma amiga designer, Paloma. E a gente fazia muito um trabalho de gestão de comunidade, muito antes de entrar na moda. Vou citar o exemplo lá do QG da Anitta, né, que é um central de fãs, que fica muito próximo ali, que faz sorteios, que conversa, que engaja fã-clubes. Claro que não com toda essa estrutura, mas a gente fazia um tipo de trabalho nesse sentido, né? Fidelizando clientes, fazendo promoções ali de ingresso duplo, triplo. Quando existiam aqueles grupos, aqueles eventos no Facebook que funcionavam como grupos de postagem, a gente engajava aquelas pessoas ali. Então, até retomando a resposta anterior, para pequenas marcas que a gente consegue ficar próximo desses fãs, desses consumidores, esse trabalho de enxergá-los enquanto uma comunidade que a gente consegue atingir com ações é muito importante. Então, eu citaria esse exemplo aí primeiro. Eu ia comentar sobre isso que o Gabriel falou, Adriano, porque é uma coisa que eu presencio muito, até no que eu consumo nas redes sociais, né? Eu, particularmente, consumo mais o Instagram do que outras redes, por similaridade, por afinidade, mas acompanho muitas, vamos chamar aí de empresas, mas particularmente, especialmente, na verdade, influenciadoras específicas, de algum nicho específico, e esse senso de comunidade, ele faz muita diferença, né? Eu venho acompanhando isso de perto, até assim, de uma, vou chamar de influenciadora, mas a gente pode colocar aí como uma empresa mesmo, que é uma astróloga que eu acompanho já há muitos anos. Para quem não sabe, né? Eu sou astróloga também nas horas vagas, mas é um dos assuntos que eu mais consumo. E ela foi uma das principais que trouxe muito esse senso de comunidade através de um aplicativo. Ela criou o aplicativo ali, né, em parceria com uma empresa de desenvolvimento, para poder abarcar ali o conteúdo dela, o produto dela. E o principal diferencial ali do aplicativo é a comunidade. Então, as pessoas que estão ali podem trocar, né? E a gente vê isso na prática, né, no Instagram, no TikTok, que as pessoas gostam de ter essa interação. Então, é muito legal, porque isso que o Gabriel falou faz muito sentido e a gente vê isso na prática acontecendo. Esse senso de comunidade, ele é muito presente. E eu gostei do... Eu acho que eu citaria... Pode falar. Não, eu citaria um exemplo lá nesse universo do podcast, né, que a gente está aqui gravando acho que é um ótimo exemplo de pensar nesse sentimento de pensar em comunidade. Muitos, eu diria, se não todos, eles acabaram por optar por alguma estratégia de comunidade. Vou citar alguns aqui, por exemplo.
O Não Inviabilize lá possui um aplicativo e possui também um grupo do Telegram que as pessoas conseguem ali estarem próximas uma das outras. Me Conte uma Fofoca, Joguei no Grupo, tem vários podcasts, aí eu vou ficar falando eternamente. O da Wanda, o Milkshake chamado Wanda, esse mesmo. Eles criam grupos de comunidade para as pessoas se sentirem mais próximas ali da marca, que são os influenciadores, os podcasters. Quando eles não criam grupos, eles criam pacotes de apoio, porque eu tenho benefícios a partir daquele apoio, né? Eu sou fã e pago por um benefício. Então, acho que os podcasts, os canais do YouTube, todos os grandes canais, né, Diva Depressão, Coisas de TV, todos eles possuem ali comunidades para gerir. Então, acho que também é muito interessante a gente pensar nas redes sociais ali como um gatilho para a pessoa entrar numa comunidade, seja de fato uma comunidade enquanto grupo, ou seja a comunidade ali enquanto pessoas que compartilham do mesmo interesse. E que ele saiba bem esclarecidamente qual que é o nicho dele, né? Que foi uma coisa importante que você tocou. Eu acho que isso também é um grandíssimo diferencial, né? A pessoa saber, ali, a empresa saber quem que ela quer atingir, ela vai ter mais técnicas, mais estratégia específica, né? Para poder atingir esse público, né? E para poder criar também ferramentas, enfim. Aí tem inúmeras possibilidades, né? Acho que cada nicho também consegue alcançar o seu público de acordo com o que encaixa para ele ali, né? Usando determinadas ferramentas que encaixam para ele, que fazem sentido para ele. Então isso é muito legal. Vejo inúmeras formas também. Até comentando um pouco, né, sobre a Autêntica que você comentou, Gabriel, eu lembro de quando eles fizeram a mudança de um lugar para o outro, né, que teve toda uma condução pelos donos da casa de explicar para o público por que aquilo estava acontecendo, de explicar que, olha, a gente não consegue ficar aqui por N motivos, a gente achou essa casa que é afastada aqui do lugar onde a gente está atualmente, mas é importante também para a cena, e você cria, né, com o público uma conversa. Eu achei, na época que isso aconteceu, foi em plena pandemia, eu lembro, eu falei, gente, os caras estão malucos, eles vão, né, tipo, ninguém tá podendo ir lá, eles estão falando, estão trazendo mantendo a memória, né, que a gente tinha, o relacionamento que a gente tinha com o lugar vivo mesmo nesse período. Então, eu lembro disso, até hoje é uma coisa que me pega, né, tipo, como que eles fizeram como, né, manejaram essa situação aí de uma forma bem interessante. Aí, falando vocês comentaram muito sobre esse ponto da comunidade, de você pensar no conteúdo, né, que o conteúdo tem sim o valor, mas eu queria trazer também pra gente tentar explicar quais são os fatores chaves, né, para isso, né? Quais são os fatores chaves quando eu penso numa estratégia de conteúdo, principalmente quando eu sou uma pequena empresa, né? A gente, aqui na Vértice, a gente chega muito em alguns públicos, né, que a pessoa tem um site que vende produto de irrigação, e aí esse produto de irrigação tá tentando vender na internet, concorrendo com o Mercado Livre, que, né, é enorme em termos de orgânico. Então, são sites pequenos tentando alcançar ali um espaço. Quais são os fatores chaves, né, que a gente pode dizer para esse público que ele tem que olhar para começar, né, para sair do lugar onde ele tá? Olha, acho que eu e a Alice a gente pode construir essa lista juntos. Mas eu diria que a primeira e mais importante, mas essa opinião tem validade, gente. No mês de março de 2025, a rede social pode mudar a qualquer momento, eu posso estar completamente enganado e ultrapassado. Mas eu diria que neste momento, o fazer diferente, ele representa mais do que fazer o melhor. E o fazer na hora certa também. Por que eu digo isso? Outro dado recente. Não vou me lembrar a fonte exatamente, mas é uma fonte segura. Cerca de 4,6 bilhões de publicações são produzidas nas redes sociais por dia. Claro que tudo isso não chega até a gente, mas chega uma grande quantidade de conteúdos na gente. Então existe aí até um fenômeno da economia da atenção, né? A gente tem que se destacar de alguma maneira, a gente é bombardeado de conteúdos. O que eu vejo agora, daqui 5 minutos, ele foi embora da minha cabeça, na velocidade que uma tendência surge, ela também vai embora. Podemos citar um exemplo recente aí do trap e do trepa-trepa. Ele surgiu muito rápido, explodiu, mas ninguém mais fala sobre isso. Na segunda-feira de carnaval já não existia mais. Justamente, é nessa velocidade que a gente opera no digital.
Então, tentativa de fazer diferente e fazer na hora certa, na minha opinião, é uma das principais dos principais pontos-chave para a gente conseguir se destacar na rede social. Eu posso citar exemplos de contas, de marcas? Vou citar um exemplo, o Duolingo eu acho que é um exemplo geral, assim, ele faz um trabalho ele não surfa em tendência, ele cria tendência, isso é espetacular. Ele bebe de tendências também fora do digital, ele pega da televisão, ele pega do off, né? Mas eu citaria um exemplo mais antigo, da época do Facebook, uma marca que continua se destacando muito na minha percepção, que é o cemitério da Jardim da Ressurreição. É um cemitério que trabalha com humor. Depois eu vou mandar o link para vocês, mas eles tiram foto ali de túmulos, de flores e fazem piadas muito interessantes. Assim. Eu vou citar uma que eu nem sei se é verdadeira, mas imagina ali um túmulo com o hippie e meus boletos de janeiro, depois de pagar. Trabalham com muito humor. E lá atrás, ali na época da prefeitura de Curitiba, por exemplo, eles se destacaram muito, assim, eles viraram uma grande referência para o social media daquele período. E eles continuam fazendo diferente. Acho que muitas empresas, principalmente as que, né, ainda estão se estruturando, ainda têm medo de arriscar, elas têm um genuíno e compreensível medo de queimar o filme, de parecer bobo na internet. Né? Nem todo mundo tem que ser TikToker também, a gente não precisa ir para o lado do humor necessariamente. Mas eu acho que a tentativa de explorar o nosso capital criativo, né? Botar a cabecinha para trabalhar e ter ideias um pouquinho fora da caixa, neste momento de economia de atenção, dessa grandiosidade de quantidade de conteúdos, é o que vai fazer a gente ficar na memória, é o que vai fazer, por exemplo, você citou irrigação. Beleza, estou precisando, nem sei necessariamente o que é uma irrigação, sei que envolve água, mas estou precisando de uma irrigação, meu Deus, tá. Quando eu preciso de uma irrigação, de quem eu vou lembrar? De quem se destacou no digital, né? Eu comprei marmitas congeladas outro dia. Eu estava um tempo procurando, estava sendo bombardeado de conteúdo sobre isso. Eu fui na que me lembrou, a que estava fazendo conteúdo diferente. O tempero é horrível. Não gostei do produto. Mas eles conseguiram entrar na minha cabeça. Então, fazer diferente, fazer no tempo certo, é mais importante do que fazer o melhor e o mais grandioso. Acho que é o principal ponto-chave que eu citaria. Nossa, você me trouxe né, me lembrou que no Carnaval teve uma banda aqui de Belo Horizonte, acho que é o Lamparina. Eles fizeram um vídeo tão genial pra divulgar o bloco deles, que você só percebia que eles estavam divulgando o bloco no final do vídeo, que você já tava assim, eu nunca ouvi Lamparina, não escuto Lamparina, e eu tava assim, eu vou ter uma hora que eu vou colocar, tanto esse que o Gabriel comentou aí, tanto esse que eu vou comentar aqui agora, eu vou colocar no post lá no site, viu, pessoal, quem quiser acessar. Mas eles fizeram um vídeo, que tem uma moça que é a vocalista, né, que ela vai falando, tem uma hora que ela vira e fala, gente, a gente precisa mudar o nome da rua pro bloco passar. Aí ela simula que ela tá no telefone falando com o prefeito, aí alguém chega e ela fala, prefeito. É um detalhe muito pequenininho de humor muito engraçado que eu fiquei assim, deu vontade de ir nesse bloco, sabe? Não deu pra ir, mas deu vontade. Então, eu gostei muito do que você trouxe, né? O Duolingo é um exemplo muito bom de usar o humor, né? Mas pra fazer o que o Duolingo faz, você tem que bancar o que o Duolingo faz, né? Que é jogar a própria marca ali na internet, brincar com ela, brincar com as outras marcas, brincar com as tendências do momento. E isso que você falou, né? Semana retrasada, o Duolingo morreu. O passarinho do Duolingo morreu. E aí ele ficou alguns dias ali de luto. O time de marketing deles falando sobre isso, né? Eu acompanho algumas pessoas que fazem conteúdo do Duolingo no TikTok, e eles falando sobre isso no TikTok deles, falando, tipo, o Duolingo morreu, né? Então a gente tá lidando com isso aí. Achei sensacional. Você tem que bancar também, né? Acho que esse é o principal. Você tem alguma... Eu vou citar uma coisinha que me lembrou no que você falou, de que você só percebeu no final do vídeo de que eles estavam vendendo ali a ideia do bloco. Vou citar um outro exemplo. Podcast Bom Dia Óbvios, ou óbvios.cc no Instagram. O que eles fazem? Eles precisam vender a ideia de que a pessoa precisa escutar o episódio novo do podcast. Eles sobrevivem disso. Mas qual que é o estilo de post que eles fazem, né? Geralmente eles fazem um carrossel ali com várias imagens, citações de um episódio, uma coisa engraçada. No final, eles fazem uma chamada ali
esse tema te interessou, então a venda disfarçada, né? Claro que no final das contas marcas precisam e querem vender no digital, mas enquanto a gente também tem que pensar, beleza, eu trabalho para uma marca ou sou dono de uma marca, eu também sou um consumidor. Você compra tudo que você vê ali na sua rede social pessoal? Você segue quais empresas? Eu acho que essa é a principal pergunta que a gente deve se fazer. Se eu for lá no meu Instagram pessoal, eu sigo pouquíssimas empresas, mas as que eu sigo realmente, de alguma maneira, me causaram algum gatilho de um conteúdo realmente excepcional, acima da média, que fez com que eu seguisse essas contas, né? Então a gente tem que entender isso também. A gente não entra na rede social, não é uma rede comercial, é uma rede social para comprar. A gente acaba comprando. Então, esse pensamento de dar à rede social a sociabilidade, o conteúdo, né, adicionar informação nessa rede é fundamental. A venda faz parte disso, ela vem a partir do conteúdo, ela não vem antes do conteúdo, né? Muito bom. A venda é uma consequência, né? Dessa comunicação, né? Tudo envolve comunicação. Mas, refletindo muito aqui em cima do que vocês estão falando, só me veio uma coisa em mente, assim. Eu acho que o principal para conseguir trabalhar tudo isso é você estar com a sua sanidade mental em dia também. Porque, né, o Gabriel tá falando aí, colocar a cabeça para pensar, né? A criatividade envolve muito isso. E, assim, estamos falando de empresas aqui, mas envolve também criadores de conteúdo independentes, né? E a gente sabe que a criação de conteúdo, ela é difícil, ela tem as suas questões, né? Quem mexe com criatividade sabe, não é sempre que a gente tá com a cabeça a mil ali de ideias. Eu acho que isso é muito importante, consumir, o que o Gabriel comentou também, né? Ele segue empresas específicas que chamam a atenção dele. Consumir conteúdos que você sente que te agrega realmente, para te inspirar, né? E te ajudar ali nessa criação. Mas você também ter os seus momentos de ócio, né? Os seus momentos de lazer, porque os insights vêm muito assim, né? Então, por isso que eu falei que a sanidade mental tem que estar em dia, você tem que estar com a sua terapia bem alinhada ali, porque senão a gente sabe que geram muitos bloqueios, né? Agora, se tratando de empresas mesmo, eu acho também que é muito legal a gente verbalizar isso, né? A gente tem pessoas que trabalham com isso. Então, o Gabriel, por exemplo, é estrategista de conteúdo, criador de conteúdo, ele presta esse serviço. A empresa não está sozinha. Se ela tem dificuldade com esse assunto, se ela não tem essa capacidade ali interna, procurar isso, né? Por empresas que prestam esse serviço. A Vértice também tem um ramo aí, né, muito voltado para isso, para o marketing ali, para como que a gente fortalece essa empresa no digital, não de uma maneira tão direta como nas redes sociais, mas existem profissionais capacitados para isso. Então, eu acho que o ponto principal é as empresas se abrirem para isso e se abrirem para o diferente, como o Gabriel comentou, né? E ela só vai se abrir para o diferente quando ela também abrir essa oportunidade para pessoas de fora, que não estão envolvidas no nicho ali, no assunto, trazerem ideias, porque tem isso também, né? A gente vicia muito a nossa mente, enfim, com o que a gente já trabalha, né? A gente precisa diversificar para poder trazer outras referências. Então, quem está de fora tem um olhar muito mais neutro e pode também trazer muito esse olhar de consumidor. Então, eu acho que é isso. As empresas elas têm que estar sempre abertas e dispostas a agregar alguém no time que faça, que traga esses insights, né? E que colabore ali dessa forma para poder fluir melhor. E esse foi um recado para você que é CEO, contador, advogado, social media da sua própria empresa. Você precisa de mais gente te ajudando, viu? E às vezes você precisa de alguém, e às vezes você vai precisar de alguém que vai ser a pessoa para te chamar para fazer um TikTok 3 horas da tarde. Acontece. Então Exatamente. Isso. A gente falou, né? Vocês falaram aí sobre, né, como que a gente inicia essa conversa, né? O ponto de partida. Adorei que o Gabriel trouxe ideias ótimas disso, né? De pensar mesmo o que é diferente, né? Às vezes a forma que eu vou comunicar uma coisa não é a forma que eu comunico todos os dias com o meu cliente. Pensar algo fora disso também pode me trazer insights, resultados que eu não espero, né? Então, queria que a gente focasse agora, né? Uma pergunta muito que a gente recebe bastante, que não tenho tempo para fazer, o que eu faço?
né? Ai, beleza, preciso fazer mais conteúdo para Instagram. Uma coisa que acontece muito aqui, né? A gente trabalha com sites, então a gente constrói blogs e a gente orienta os clientes a construírem blogs, né? Tanto para o SEO, tanto pensando na própria saúde do site. Mas o que a gente sempre escuta eu não tenho tempo para isso. Muitas vezes por causa disso, né? A pessoa é o CEO, o contador, o advogado, ela é tudo da empresa. Como é que a gente faz? A gente traz uma pessoa de fora para fazer essa estratégia. Eu crio ali um momento para poder criar. O que você diria para o pequeno empreendedor, né, que não tem tempo de criar esse conteúdo todos os dias? Qual estratégia você recomendaria para ele começar e ser consistente com o tempo? Acho que eu vou levantar uma polêmica. Mas é uma polêmica que eu acho que vai provocar a reflexão sobre essa resposta. Eu responderia isso, né? Eu prefiro que essa urgência, esse empreendedor pequeno, ele faça um conteúdo de má qualidade. Eu digo má qualidade, assim, é um vídeo meio mal feito, uma foto um pouco mal tirada, mas um conteúdo interessante, né? Do que ele depender 100% de ferramentas de automação, como o ChatGPT ou o Canva. Por que eu digo isso? Retomando até a resposta anterior. Vivemos em um mundo que a gente está buscando atenção, a gente está implorando a atenção das pessoas. Eu posso te dar certeza, aí não tem fonte, é uma fonte da minha percepção. Nenhuma das grandes contas, nenhuma das empresas que realmente impactam no digital, elas geram conteúdo 100% nas ferramentas de inteligência artificial, porque elas não são o meio, elas, na verdade, ajudam ali um criador de conteúdo, ou essa pessoa mesmo, a ter ideias, a produzir o conteúdo, mas se eu sou uma urgência, eu não vou pedir assim, chat, gere 3 posts, eu vou copiar isso, gerar uma imagem automática. Por quê? Eu vou ser mais um daqueles 4,6 bilhões de conteúdos por dia, né? Eu acho que também uma resposta para isso seria um pouco de despretensão nas redes sociais, assim, entender um pouco. Beleza, a rede social ela é efêmera, a gente não pensa mais em feed ali como se fosse o site, algo que precisa estar super formatado. Os conteúdos, não só nos stories, eles morrem muito rápido. Então, beleza, às vezes eu estou num evento aqui, vem um prêmio na minha empresa. Tirei uma foto ali meio torta, beleza, posta ela com um textinho, não vai colocar um bigode, colocar numa moldura, não precisa, a gente precisa entender que quanto mais amador, no sentido de quanto mais parecer real, mais interessante é, né? Quanto menos vetor tem numa imagem, mais o público que não está querendo comprar vai se interessar por aquilo. Então, acho que a resposta seria essa. A primeira, busque alguém de fora, seja um estagiário, um analista, uma empresa para prestar serviço. Se não for possível, faz você mesmo, com a sua cabeça, porque você mais do que ninguém sabe o que sua empresa faz, o que sua empresa entende, o que ela quer. Né? Então faz. Pede um pouco desse esmero exagerado. Eu quero um conteúdo super de qualidade. Eu também quero, mas se não for possível, né, citando a Débora C., a gente quer ser tanta coisa, mas a gente é o que a gente consegue ser. Vale também para a rede social. Se você não consegue ter uma super agência, faz você da maneira que você consegue, com a sua verdade. Se tiver ruim, as pessoas não precisa estar horrível também, né? Mas se não tiver muito abaixo da qualidade assim, confia que vai dar certo. Isso que você falou, eu achei maravilhoso, viu? Que é até um ponto que a gente às vezes não sabe como orientar o cliente, né? De tipo assim, tenta fazer, vamos tentar criar uma rotina. E eu acho que isso é ótimo, né? Da gente fazer um conteúdo que a gente consegue. E até me traz para a próxima pergunta, que é relacionada a como que eu consigo, enquanto criador de conteúdo, né? Sou ali uma empresa, tô querendo criar meu conteúdo, já me desprendi dessas amarras de aparência mesmo, de fazer o post mais bonito, de ter o post mais bem iluminado. Como é que eu escuto, como é que eu sei o que o meu público tá querendo ouvir? Assim, né? Muito disso vem do que a pessoa já conhece do próprio segmento, né? Do entendimento ali da própria marca, mas quais ferramentas você indicaria, né? Pra pessoa fazer essa pesquisa de ver o que tá dando engajamento, o que tá sendo falado, né? Participar de uma conversa que tá acontecendo. O que você diria pra essa pessoa? Né? Qual é o caminho? Boa, porque a gente também não pode partir só da percepção, a gente precisa de dados para basear as nossas escolhas. Mas aí, nesse cenário que eu sou uma urgência, eu mesmo estou produzindo, enquanto eu assino contratos,
e faço a contabilidade, acho muito difícil que essa pessoa consiga parar para gerar um relatório. Talvez ela nem possua o conhecimento ali para fazer uma análise de relatório, por exemplo, que é gerado no Meta, no LinkedIn. O que eu recomendaria nesse cenário do mínimo que a gente precisa, né? Eu sou o dono e sou também quem vai publicar, ou a minha equipe mesmo vai publicar. Eu diria para ela aproveitar o máximo das ferramentas ali de engajamento e gamificação das redes sociais. Tá com dúvida do que você publicou? Quer pergunta? Fala assim, gente, então, fiz aquele vídeo ontem ali sobre irrigação, vocês gostaram? Né? Ou não, vocês preferem que a gente fale de outra coisa, né? Propõe uma conversa interessante. Por mais que sejam, beleza, 12 pessoas vão me responder, é um primeiro dado que você tem para basear um próximo conteúdo. Imagina, fiz um conteúdo sobre esse lápis azul e sobre essa caneta rosa. Gente, vocês preferiram o lápis azul ou a caneta rosa? 3 votos para um, 6 votos para outro. Uma amostragem muito pequena, mas é uma amostragem. E é uma maneira facilitada de ter algum dado, né? Então, eu falaria isso, assim. Acho que é realmente exigir demais trabalhar com dados num cenário que você não tem uma equipe disposta a isso, mas dá para a gente ter alguns dados a partir dessa abertura. Né? Você citou o exemplo da Autêntica, lá que os donos abriram a realidade, falaram das dificuldades, conversa com seu público, né? Acho que isso é o principal. E também, né, além disso, você vai, com essa constância de publicações, de conteúdo, você vai sentindo o termômetro, né? Poxa, o post X performou melhor do que Y, né? O Reels performou melhor do que o Stories. Você vai tendo ali, de alguma maneira, umas respostas, por mais que não sejam, né, em formato de relatório, mas você vai conseguindo fazer escolhas a partir do início, né? Então, começar e fazer é o principal, né? Depois você vai conseguindo essas respostas. E quando meu conteúdo não gera resultado? Tudo que eu tô fazendo tá dando errado, meu post eu posto tem 4 curtidas, meu stories ninguém tá vendo, o que eu faço? Primeiro, se tá dando tão errado assim, acho que também tem que ter um pouco de calma, né? Tem gente que faz ali uma semana de conteúdo, espera ter 1 milhão de visualizações. Espera aí, gente. Né? Nosso seguidor... Você quer ter 1 milhão de visualizações, sendo que você não tem nem 1 milhão de clientes, assim, você tem que ter um pouco o pé no chão também, entender a sua realidade. A gente tem cliente aqui, só te interrompendo um pouquinho, a gente tem cliente aqui que eles são eles querem muito seguidor, tipo assim, mas a gente conseguiu vender tanto, mas o seguidor ficou tão baixo, sabe? Então, às vezes tem isso também, a pessoa tá olhando pro dado errado muitas vezes, mas pode continuar, desculpa ter te interrompido. Não, exatamente, assim, é claro que, por exemplo, se eu tiver uma página de fofocas, eu vou ter mais seguidores do que se eu tiver uma página sobre parafusos. Por que eu vou seguir uma empresa de parafuso? Poxa, eu preciso do parafuso, mas o conteúdo sobre parafusos me interessa. Então, esse número, o número de seguidores nesse caso, ele é totalmente irrelevante para esse tipo de empresa. Eu consideraria ali, né, o custo por lead, quantos cliques que eu tive nos links que eu compartilhei, quantas vendas eu realmente converti a partir do digital. Você arrasou nessa observação. A gente tem que olhar para o número que faz sentido para a nossa empresa. Se eu tenho uma empresa de fofoca, o número de curtidas, o número de seguidores, ele é importante. Eu não estou vendendo nada. Eu não estou vendendo a celebridade, eu estou vendendo a história dessa celebridade e você tem que consumir. Agora, se eu estou vendendo parafuso, se eu estou vendendo refrigerante, se eu estou vendendo shows, aí sim, acho que tem outros números que dizem muito mais do que isso, né? Ou se eu estou vendendo conhecimento, por exemplo, no caso de uma agência de comunicação ou de um médico, né, que quer compartilhar informação, aí o engajamento faz sentido, os comentários, os compartilhamentos, né? É muito importante você entender qual número faz mais sentido para a sua realidade. Eu concordo com você. E tudo também importa é o que a gente falou, né? O Gabriel também comentou anteriormente que o agendamento, a venda, a compra do produto é uma consequência, né? Então, ter esse tempo de espera e de amadurecimento também, de você ser reconhecido, porque é um trabalho realmente, hoje em dia, né? É um trabalho a médio e longo prazo. A gente vê aí muito com o SEO também, né, Adriano? Mas se tratando de rede social, tá praticamente igual, né? Antigamente era muito mais fácil crescer com pouco, né? Hoje em dia já tem uma versatilidade muito maior. Então,
focar realmente no que você está buscando, e eu acho também como que você está, sempre ter esse olhar de avaliação, de análise, né? Como que eu estou me comunicando, procurar sempre melhorar, né? Procurar sempre ali crescer, evoluir, procurar referências. A gente também tem, né, inúmeras opções aí na internet, enfim, referências do mesmo nicho ou de outro nicho. Então, acho que uma coisa vai complementando a outra, né? Exatamente. Então, é só um comentário que, aí, resumindo a resposta em uma frase, tá dando errado? Continua a fazer, vai tentando mudar, tá? Continua errado? Continua fazendo, gente. Persistência, né? É o devagar e sempre. Não adianta se avançar, colocar R$1.000 ali de impulsionamento num post, sendo que no mês seguinte você vai desistir. Inclusive, até outra polêmica que eu vou levantar, é isso que as grandes corporações de redes sociais exigem, tanto dos consumidores quanto das marcas. Eles querem pessoas que postem o tempo inteiro, eles ganham dinheiro com isso. E, né, as empresas também podem ganhar dinheiro com isso. Então, a constância é muito importante. A gente, de novo, está disputando a atenção. Se você some, beleza, vai ficar mais difícil ainda. Se você desistir em um mês, vai voltar daqui 5 meses, pode ter certeza que o cenário vai estar pior. Então, é melhor você continuar. Não está dando resultado? Vai dar. Em algum momento vai dar. Então, eu acho que a gente chegou aqui num ponto, né, que já tá claro, né, que a gente tá disputando uma atenção dentro de um mar ali de conteúdos, a gente tá num ambiente que a criatividade, ela pode ser muito útil, né, se destacar, né, quando você tá pintado de rosa no meio de todo mundo pintado de preto é diferente, as pessoas vão te olhar. Então, usar a criatividade como um ponto aí de ruptura para alguns cenários, né, pode ser importante. E também, um outro ponto que a gente comentou aqui, né, sobre essa consistência, continuar fazendo. Vocês têm alguma coisa que a gente não falou aqui que você acha muito importante, Gabriel? Que o pessoal que tá começando não, né? O pessoal que vai ouvir isso aqui já fazem conteúdo, às vezes estão inseguros ali do que continuar, do que parar, né? A gente até tem muito essa conversa com os nossos clientes, às vezes a gente indica para eles, e se você testasse fazer conteúdo no Pinterest, se você testasse fazer conteúdo no YouTube, né, o conteúdo curto, enfim, são várias possibilidades, né? Tem alguma coisa que a gente não falou que seria muito interessante a gente manter aqui documentado para esse pessoal? Tem sim, eu vi um post numa agência chamada Remix, acho que é de São Paulo, hoje ou ontem, que eles falam, né, marcas, elas não necessariamente precisam surfar em tendências. Marcas que surfam em tendências e não trazem nenhuma novidade, elas são sanguessugas de tendência. Eu vejo ali não sufoque o artista. Necessariamente eu não preciso produzir alguma coisa sobre aquilo, senão a vida é só barulho. Então eu acho que um recado que eu preciso dar, assim, que eu dou para os meus clientes, enfim, não faz barulho na rede social, faz a diferença, faz conteúdo, mostra a sua empresa, mostra as pessoas que trabalham com você, as suas ideias, seus valores, né? Tendência é tudo de bom, adoro tendência, mas mais do que seguir tendência, você não tenta criar uma tendência. E não estou falando de uma tendência que vai explodir no Brasil, não é o trap lá que eu citei mais cedo, né? Mas às vezes é uma tendência do seu setor, é o seu concorrente que vai ver e vai querer fazer melhor, né? Às vezes você entra ali numa realidade paralela de McDonald's e Burger King, né? Duas empresas do mesmo setor tentando fazer melhor uma do que a outra. Você quer melhor termômetro do que isso? Para que você, empresa de irrigação, de caneta, de parafuso, quer viralizar nas redes sociais? Para quê? Não faz sentido para o seu negócio, né? Então, esquece um pouquinho de número e pensa em autenticidade. Eu acho que é o meu principal recado para hoje. Sensacional. Assino embaixo, concordo em gênero, número e grau. É o diferencial, né? A gente sabe, o inovador é quem comanda aí, e você está muito alinhado, eu acho que muito alinhado com a sua essência de empresa, né? Do que você quer alcançar num sentido mais de propósito mesmo. Qual que é o seu propósito com a sua empresa, né? Se conectar muito a isso, que assim você consegue transmitir muito mais a sua verdade, a sua essência ali de uma forma criativa e autêntica. Perfeito. Pessoal, agora a gente vai passar para a parte das dicas do programa. Antes de a gente passar para as dicas, né? Vocês conseguiram pensar aí nesse tempo que a gente ficou aqui? Sim. A minha dica é muito supérflua, vou até começar, beleza? Eu quero ser o último, porque ainda não, tá bom. Não veio, não.
Pessoal, então, a minha dica é pra vocês, vou passar 2 dicas. Uma, ela tem um pouquinho a ver com o que a gente conversou aqui hoje, e a outra não tem nada a ver. Como sempre, né, pessoal, as dicas que a gente dá aqui pode ser de tudo. Um livro, um vídeo no YouTube, uma thread no Twitter. Hoje eu vou mandar pra vocês um perfil no Twitter, que é o Paralanches. Paralanches é um perfil de paródia, eu acredito. Eu não sei se aquilo é real, mas é um perfil de uma lanchonete que ela fica atacando todo mundo no Twitter, ela fica brigando. A estratégia deles é brigar no Twitter. Eu só tô trazendo isso aqui só porque eu lembrei, enquanto a gente tava conversando aqui, né, que tem alguns exemplos que são bem engraçados de empresas ou não empresas, não sei se é uma sátira, mas eu acho interessante. E a minha outra dica é pra uma novela que eu tenho certeza que tá fazendo a Globo dar uma tremidinha, que é Beleza Fatal. Gente, vocês precisam assistir Beleza Fatal no Max. É uma novela mesmo, de 40 episódios, um pouquinho menor do que a novela da Globo, que tem 200 episódios, 150 episódios. É uma novela com a Camila Pitanga, com a Camila... a Angel, que fez a Angel. Enfim, Camila Queiroz e com a Giovanna Antonelli. Essas 3 são as protagonistas. E assim, gente, novela perfeita. A gente entra no mundo da Lola, que é uma vilã maluca. Não sei se vocês já assistiram, vocês dois assistiram essa novela? Ainda não, mas tô vendo todo mundo falar. Então, o último episódio é sexta-feira agora, né? Esse episódio, a gente tá gravando ele aqui na metade do mês de março. O último episódio vai acontecer essa semana e aqui em Belo Horizonte já tem bar marcando de exibir. Eu já tô vendo gente querendo, né, procurando, assim, eu já vi no Twitter gente procurando pra ver esse último episódio junto. E até o Max mesmo, ele fez a estratégia de soltar, eles soltam os episódios 5 por semana. Nessa última semana eles soltaram 4 e deixaram o último episódio pra soltar na sexta-feira, pra dar aquele efeito Avenida Brasil que a gente viu há 10 anos atrás, né, que é o Brasil parando pra ver. Mas é isso. Novela maravilhosa, queria indicar isso aqui pra vocês. Quer falar, Gabriel? Vou complementar o seu noveleiro de plantão e tô achando realmente muito fora da curva. Acho que tem a ver com a conversa que a gente teve do fazer diferente, porque eles pegam uma fórmula simples, que é a fórmula do melodrama, da telenovela, né, principalmente brasileira, mexicana, né? Drama ali em sua essência, histórias muito simples, assim, de vingança, de sequestro, de traições, enfim, histórias simples, mas eles colocam uma pitada de diferente, né? Eles conseguem, por estarem no streaming, eles conseguem ir um pouco a mais em algumas temáticas, a gente vê mais representatividade, mais ousadia em algumas tramas, então eu acho que é um bom exemplo de como fazer o básico muito bem feito também. É uma dica muito boa. Sem combinar, tá, Adriana? A minha pegada ia ser muito essa também da minha dica, que ela é de uma série, na verdade, que foi a última série que eu assisti, que eu terminei de assistir recentemente, que tem na Netflix, que é Um Contra Todos. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela lançou, acho que a primeira temporada lá em 2016, e aí agora eles lançaram a 4ª temporada, e eu já tinha assistido a primeira e a segunda, terminei a 3ª e a 4ª agora, e é uma série brasileira, e ela é simplesmente sensacional, assim, de todas as poucas séries que eu já vi na minha vida, eu falo que é uma das melhores, é uma temática muito brasileira, muito atual, envolve política, envolve prisão, e ela tem um enredo, assim, incrível. É como eu faço uma comparação muito com as novelas, né, as novelas antigas que a gente tinha na Globo, que a Adriana até comentou da Avenida Brasil, que a gente parava para assistir. A Netflix, inclusive, tem investido muito, né, em séries, assim, séries brasileiras estão vindo muito boas mesmo. E a gente não assiste mais TV aberta, né? Agora é tudo série, você vê, tem até novela nos canais de streaming. Então, essa série, para quem não assistiu ainda, eu aconselho muito, porque ela prende demais e é muito boa mesmo. Eu vou indicar um livro de uma psicóloga e autora que eu admiro muito, chama Ediane Ribeiro. O nome do livro é um pouco grande, mas vou falar pausadamente. Os Tesouros que Deixamos pelo Caminho. Como aprender a lidar com os nossos traumas pode nos lançar em um resgate da nossa própria potência. Ela tem uma abordagem sobre trauma que é um pouco além de situações né, de risco. Ela entende trauma como pequenos machucados que a gente tem ao longo da vida. Então, acho que até um conselho aí para empresários, para a gente mesmo que está em algumas empresas,
é interessante a gente se lançar nessa jornada de autoconhecimento, que a gente fica sempre tentando buscar o conhecimento da empresa. Qual que é a minha persona? Qual que é meu objetivo? Se entende primeiro, sabe? Eu acho que quando a gente está... Você até falou mais cedo, Alice, né? Da gente estar com a saúde mental em dia. Então, eu acho que é muito importante a gente se conhecer, porque é o que o livro diz aí no título, né? Ele nos lança em um resgate da nossa própria potência. Você, com certeza, será uma profissional melhor, um pai, uma mãe, um filho, um amigo, enfim, muito melhor quando você se entende na sua essência, né? A gente não vai chegar nunca até o final dessa busca, mas buscar é muito importante. Eu dou essa dica para vocês. Ediane Ribeiro, ela também tem um conteúdo muito bacana nas redes sociais. Deixo essa dica para vocês. Nossa, perfeito. Muito bom. Adorei. Até tem um podcast disso também, tá? Pegando só esse gancho aqui, uma dica dupla aí, Adriano. Verdade. E é da Natasha também, que ela fala sobre trauma. Não sei se você conhece, Gabriel, mas chama TraumaCast, inclusive. E, nossa, é sensacional. Eu amo esse tema, esse assunto. Eu acho que vai casar bem, porque ela tem um estudo muito aprofundado com isso também, e ela traz profissionais de vários ramos, inclusive no podcast, para abordar temáticas ali voltadas para isso. Então, fica a sugestão aí, TraumaCast da Natasha. Acabei de ver ter um episódio com a Ediane no TraumaCast. Olha só! Sério? Que legal. O episódio 3. Vou finalizar aqui, viu, pessoal? Queria agradecer muito você, Gabriel, por ter participado. Você quer deixar algum recado pro pessoal que vai ouvir esse podcast aqui, talvez te procurar aí em algum lugar, ou não? Deixa suas redes aí, Gabriel, pro pessoal consumir também. Dá o serviço. Gabs Comunica no Instagram e meu site também é gabscomunica.com. E Gabriel Silva no LinkedIn. Vai ser um pouco mais difícil de achar, por isso que eu falei das duas principais redes. E queria te agradecer muito por ter topado participar, viu? Fazia tempo que a gente não se via, inclusive a gente tem que marcar de se ver, viu? Pra conversar, outras coisas, além de trabalho. Mas muito obrigado. Acredito que você ajudou bastante. Muita gente aqui que a gente lida diariamente, né? A gente vê esses episódios pros clientes, isso ajuda bastante eles. Então, muito obrigado. Alice, quer deixar algum recado também? Eu acho que o recado já está mais que dado. O recado principal é ouçam o podcast, né? A gente está sempre trazendo conteúdos assim, bem autorais, assim, muito voltado para o nosso cotidiano aqui de Vértices também, mas a gente está querendo trazer sempre convidados para a gente fomentar aí a ideia, né? E assuntos variados, que eu acho que é o mais legal, porque uma empresa nunca é só sobre o assunto dela, sobre só o que ela trabalha, né? É isso tudo que a gente falou aqui hoje. Então, também agradeço imensamente ao Gabriel, foi um prazer. Adorei saber mais aí sobre a sua visão, complementa muito o que a gente já faz aqui também. E seja sempre bem-vindo, viu? Quando quiser voltar, as portas do Cubo Verde estão abertas, e as arestas do Cubo Verde estão abertas, né, Adriano? Eu vou vir de verde da próxima. Isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado quem ouviu. Eu sempre falo isso, mas cada episódio complementa o próximo, né? Então vai escutar os episódios que a gente já lançou aí do Cubo Verde. Tem mais de 40 episódios aí falando sobre diversos assuntos com vários convidados, né? A gente já falou de branding, de UX, já falamos de tudo aí. Então, muito obrigado. Não se esqueça de favoritar lá o podcast no Spotify ou na plataforma que você escuta podcast. Deixar um comentário. Tem alguma dúvida, né? Quer fazer uma pergunta, talvez a gente consiga responder. Deixa o comentário lá no Spotify, agora tem essa possibilidade. E dá uma avaliação pra gente lá no Spotify e no Google. Então é isso, esse tanto de coisa que eu tô te pedindo. Mas é isso. E compartilha também, né? Você achou que essa conversa foi interessante? Manda aí pros seus colegas. Às vezes vocês estão querendo falar sobre uma coisa que o chefe de vocês não estão fazendo. E a gente tá falando sobre isso aqui. Então é isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até mais.